Olá pessoal, salve Maria! Salve Maria! Neste vídeo nós viemos indicar 10 livros para vocês que estão disponíveis na nossa livraria veritasperpetua.com.br com preços promocionais. E são livros que nós já lemos e recomendamos para vocês. E nossa primeira recomendação é este livro, O Privilégio de Ser Mulher. É um livro que eu já fiz resenha aqui no canal e ele está com um preço muito bom lá. É um livro principalmente para as mulheres católicas que querem compreender um pouco mais sobre a feminilidade. E nesse livro também fala um pouco sobre a modéstia, fala um pouco sobre a missão da mulher. Então é um ótimo livro para você, um livro que se opõe, obviamente, ao feminismo. E o segundo livro? O segundo livro é A Suma Teológica de Santo Tomás, em forma de catecismo. Eu já frisei várias vezes sobre esse livro, sobre a importância que é a Suma de Santo Tomás em forma de catecismo, principalmente para você que ainda não leu a Suma e quer aprender um pouco sobre o que é o tomismo e como está estruturado. Está nessa Suma aqui, de forma bem simples e está também com um desconto muito especial. Se você quer nos acompanhar nos vídeos sobre as virtudes, compre esse livro. E o nosso terceiro livro é esse aqui, O Homem e a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Um livro de um autor muito considerado, do ramo da teologia, que é o Garrigou-Lagrange. E nesse livro ele fala sobre o inferno, o purgatório e o céu. Inclusive, a partir desse livro eu fiz uma série de vídeos aqui no canal sobre esse tema. E é um bom livro para nós católicos entendermos mais sobre o destino da nossa alma, sobre a eternidade da alma. E o quarto livro? O quarto livro é Grandes Mestres da Vida Espiritual, que eu já falei também num vídeo anterior. Esse livro aqui é muito importante para você que quer conhecer um pouco a história mística da igreja, então eu recomendo bastante esse livro. É um livro bem grande, que eu terminei faz alguns dias, que também está com desconto na nossa livraria. Então aproveita, porque geralmente é um livro caro e que contém muita informação, muita história, tá bem resumido também aqui. E eu acho de fundamental importância que todo mundo leia. É do Antônio Roe Marim também, bem conhecido também, todo mundo sabe quem é ele. Então acredito que seja um livro importante para você. E o quinto livro? O quinto livro é um mega livro também, chamado Teologia do Corpo, do Papa São João Paulo II. Esse livro aqui é muito completo sobre a teologia do corpo. Esse livro aqui é muito bom para entendermos um pouco mais sobre a finalidade, do nosso corpo humano, não só para quem é casado, mas também para aquelas pessoas que vivem o celibato, a castidade. Então aqui ele fala um pouco mais sobre o matrimônio e também a vida celibatária. E fala também sobre como será no céu, onde mulheres não terão mais maridos e maridos não terão mais mulheres. Então é interessante para entendermos um pouco mais sobre esse amor humano no plano divino, que é o subtítulo desta obra. E o sexto livro? O sexto livro é Desinformação. Esse livro é de fundamental importância para você que está vendo a história agora, tanto do nosso país quanto do mundo, como que esse processo aqui acontece de forma tão acentuada. E digo, a partir desse livro, me deu informação suficiente para entender que isso é um processo a longo prazo e que não é de hoje que nós estamos sendo desinformados. Em que ele é um ex-agente, o Ion Mihai Pachepa, ele traz informações de como houve tanto infiltrações em outros países, como também no próprio Vaticano. Então tem uma parte apenas de infiltrações no Vaticano e de como algumas histórias foram adulteradas. Então é bem importante para nós católicos também entender um pouco de política internacional, nesse caso, como a gente sabe, um dos maiores inimigos da igreja, que é o comunismo. E o sétimo livro? O sétimo livro é um livro sobre educação, finalmente, Esse livro aqui, que eu considero um dos melhores sobre a área da educação, que se chama A Formação da Personalidade, escrito por um grande autor brasileiro, o padre Leonel Franca. Esse livro aqui mudou muito a minha visão sobre educação. E aqui, nessa obra, ele vai falar muito sobre o que é educação, o que é instrução, e vai falar sobre a educação religiosa, que é inseparável do próprio termo educação. Só existe educação religiosa, ele vai dizer. E aqui ele explica muito bem. Esse autor, ele escreve
de forma excelente, ele é verdadeiramente um poeta, então é uma obra bem interessante para você ler e para refletir sobre esse assunto, sobre a educação. Recomendo muito, é um livro muito bom, assim, ele é grande e também tá com preço ótimo. E o 8º livro? O 8º livro é do nosso estimado, ou mal falado para alguns, professor Olavo de Carvalho, A Filosofia e Seu Inverso. É um livro que eu estou terminando ainda, mas acredito que já vai sair um review pro canal, mas até onde eu li, esse é um livro de fundamental importância para a gente entender o porquê existe a degradação intelectual no Brasil, porque que muitos autores como Mário Ferreira dos Santos, que foi um dos maiores filósofos que o Brasil já teve, foi desprezado pela academia, e que as suas obras, a Magnum Opus, a obra do Mário Ferreira, será a reconstrução do Brasil no seu caminho intelectual, e como há a crise na filosofia e na crise nas ciências atuais a partir do ponto de vista do Olavo. Então eu acredito que muitos desprezam o professor Olavo ou taxam ele de perennialista. Até tem um comentário dele sobre esse fato aqui nesse livro, que a maioria trata ele assim por não entender o que ele está se referindo. E eu acredito que a gente entender o caminho intelectual, de ter o caminho intelectual, é uma das vias que nós mais falamos aqui nesse canal, e o professor Olavo é um dos personagens, por assim dizer, uma das pessoas que nos auxiliou muito, inclusive com essa sua obra aqui. Ela tem o foco mais para entender o fenômeno da desconstrução da intelectualidade no Brasil e no mundo. E o 9º livro? O 9º livro é sobre os temperamentos. Esse livro que se chama O Temperamento que Deus lhe deu, que foi escrito por um casal de sanguíneos. Esse livro aqui foi escrito por esse casal, que é um casal de psicólogos, e é um ótimo livro para você entender qual é o seu temperamento, o temperamento do seu cônjuge, o temperamento do seu filho, e como lidar com as pessoas com temperamentos diferentes do seu ou iguais. Então é um livro para você se aproximar um pouco mais de Deus, aceitar o seu temperamento, compreendê-lo e se relacionar melhor com as pessoas. Esse livro aqui fez uma grande mudança, né, no meu modo de ver o meu temperamento e de compreendê-lo, saber como lidar, né, com o meu temperamento e com o temperamento dos outros. Então aqui ele faz uma ótima análise, né? Esses autores fazem uma ótima análise sobre os temperamentos, e também tem até um teste para você saber qual o seu temperamento. Então eu considero esse livro como um dos melhores sobre este tema. Inclusive tem um kit de livros lá sobre os temperamentos que tá com uma promoção muito boa, aproveite. E o último livro, o 10º? O 10º livro é um livro bem importante para mim, mas também acredito que para você que é da área de exatas, esse autor é de fundamental importância. Professor Vaughan Smith e o Enigma Quântico. Esse é um livro que um dia vai sair um review ainda nesse canal, é porque ele vai dar um pouco de trabalho, mas muito o professor Olavo cita neste livro aqui sobre esta obra do professor Vaughan Smith. Tem uma nova edição agora, inclusive. Exatamente, tá lá também, tá na promoção. Ele é autor de outras duas obras também. Ele é muito importante porque ele consegue, neste livro, usar um pouco da filosofia atomista junto com os problemas da mecânica quântica. Então ele consegue meio que unificar essas duas áreas, tanto utilizando os experimentos da mecânica quântica quanto usando a filosofia atomista para descrevê-la. Então o dia que sair o review para esse canal vai ser um tema bem importante, desconstruindo a ciência moderna. Então vou a partir deste livro aqui, que se você não viu ainda, também recomendo, veja o filme O Milagre para entender um pouco sobre quem é o professor Vaughan Smith e como ele é a ponta do iceberg de uma nova ciência que está emergindo. Então, como vocês puderam ver, nós tentamos aqui fazer um top 10 de livros de diferentes temáticas. Então, por exemplo, um livro de psicologia, um sobre educação, livros de teologia, um livro também sobre um pouco o feminismo, a feminilidade, livros de política, até, né, da física da também. Área da ciência, da filosofia da ciência, na verdade. Então, política também, enfim, vários temáticas assim para você que gosta de ler sobre esses temas. E tem mais livros ainda que nós podemos trazer futuramente, mas não se esqueça que esses livros, esse top 10, todos eles estão em promoção na nossa livraria. Você pode conferir lá, porque o preço tá muito bom. Se eu não tivesse, eu iria lá comprar.
Eu também. E lá tem uma categoria chamada Nossas Recomendações, que nós indicamos esses livros aqui e também outros livros. Então, clique lá para ver um pouco as nossas indicações. E aproveite, pessoal. Até o dia 10 de agosto está valendo essa promoção. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo quais os livros você já leu, se você gostou desse vídeo. E se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Exato. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aproveitem a promoção, porque não é sempre. E salve Maria!